esse é meu primeiro Dia das Mães sem a minha mãe. Mas, para não ficar triste, a minha lembrança, eu decidi recordar uma história que, até o ano passado mesmo, antes dela falecer, a gente deu muita risada juntos, né? Lembrando de cada fato, cada momento do que se passou. Toda mãe, ela acaba, né, fazendo muitos papéis, ou seja, ela é psicóloga, ela é enfermeira, é tudo, né? A mãe faz tudo. Ainda mais com uma mãe solteira, criando um filho sozinha lá em São Paulo, ia ser diferente com a minha mãe. Só que teve um único dia que ela resolveu fazer vários de uma vez só. Ela era investigadora, jornalista, polícia, delegada, promotora, professora e juíza. Tudo ao mesmo tempo. E é essa história que eu vou contar para vocês. Eu só lembro de ter começado mais ou menos assim, né? Eu estava sentado comendo e do nada ela vem, chega já assim, me conte o que você fez de errado, Ering. Eu falei, vala-me Deus. Eu assustei, né? Eu falei, oxe, além de ter esse nome, mãe, eu não sei não. Não sei, o que eu fiz? Desfazendo de desentendido, né? Eu falei, pensando, né? Eu falei, o que ela tá sabendo, né? Pô, aí ela insistiu, né? Fale agora antes que eu lhe dê uma surra. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Agora me preocupou, porque minha mãe nunca me batia assim de surra. Ela dá uns tapas, sabe? Aqueles beliscão, mas nunca era uma surra, né? Pra mim é igual aquela música lá do Zeca Pagodinho, né? Do Caviar, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Mas eu morria de medo da surra, entendeu? Morria de medo. Minha mãe morria de medo mesmo, assim, sabe? Ela, deixa de se fazer de sonso, Ering. Conta pra mãe agora o que você fez de errado. Eu falei, caraca, agora na hora eu olhei pra cima, né, pedindo pra Deus aí acessar o meu banco de dados aí de pecados. E nada, eu não vinha. Eu falei, Senhor, por favor, lista aí pra mim em ordem de gravidade, pra não ter que falar tudo, né, também, né, pra mãe. Esse tempo aí, sei lá, de 5 segundos, ela estava muito séria mesmo, olhando para mim e já sabia de alguma coisa, ela sabia alguma coisa. Mas ela queria ouvir de mim, ela queria que eu falasse para ela o que era. E aquela demora, aquele silêncio, né, e nada de eu lembrar. Falei, Senhor Deus, eu só tenho 10 anos. Não deve ter tanta coisa aí para o senhor poder me passar aí a listinha, aí, fazer esse download aí, por favor. Aí, do nada, veio a lembrança, né, de que no mês passado eu tinha pego um picolé numa lojinha lá que fica na saída da escola e eu não paguei, porque estava muito cheio, muita gente lá e tal. O cara nem me viu, vou embora. Pronto, pode cancelar o download aí, já achei a história, vou contar isso pra ela. Aí eu fui lá e contei pra ela. É o quê, meu filho? Você roubou um picolé na lojinha de frente da escola? Mas, mãe, eram só 50 centavos, um picolé. Vixe, pra que eu fui falar isso? Não interessa o que foi e o preço não era seu. E você tinha dinheiro que eu te dou para lanchar. Eu me mato de trabalhar. Né, o discurso de mãe, né? Que sempre, eu me mato de trabalhar para não te deixar faltar nada. Eu não te criei para isso. Ai, que vergonha. Nossa Senhora. Ela quis baixar a cabeça, mas na mesma hora olhou para mim e falou assim, se viste agora. Eu estava vestido. Não estava pelado, mas tudo bem. Eu já entendi o recado. Não era a roupa de ficar em casa, era a roupa de sair. Beleza, eu vou botar a roupa de sair. Aí, de onde a gente morava, até o ponto de ônibus, ela não parava de falar. Não parava. Contou para 2 senhoras aí, passavam na rua assim, e contou toda a história para elas, tal, de onde estava indo, o que aconteceu. E ela nunca tinha visto aquelas senhoras. Nunca tinha visto. Mas parecia que elas eram amigas de infância, sabe? Assim, concordavam com tudo que minha mãe falava, né, que ia fazer e eu só lá, bem quietinho, calado. Né? E chegou no ponto, e tinha umas 8 pessoas lá, e ela, de novo, falou para todo mundo o que estava fazendo, o que ia fazer, que era comigo, e eu, putz, morrendo de vergonha, tá? Mas estava lá, né? Segurando na mão da minha mãe lá, e ela brava comigo. Tá? Aí naquela hora eu estava já procurando o botão de reset do jogo, sabe? Eu estava caçando, como é que eu faço para enfiar minha cabeça dentro de um buraco, como é que eu faço para voltar pro teu útero, mulher? Tava doido mesmo de vergonha, assim, tava querendo realmente recomeçar, né? Mas aí chega o ônibus, né, e ela nem espera a porta abrir e já vai direto, conta a história pro motorista, conta a história pro cobrador, conta a história para quem já tava no ônibus, quem tava subindo nos próximos pontos, ela contou a história, contou para todo mundo ali dentro, todo mundo já sabia, né, e eu só via as pessoas concordando com ela, fazendo sim com a cabeça e tal. E algumas mães com
E alguns pais eu vi também, olhava para os seus filhos e meio que apontava para mim, bem quietinho assim, disfarçado, né? Só falava, né? Me ferrei. Eu tô frito, né? Aí tomei a chorar com força. Aí comecei a chorar um pouco mais alto, né? Porque ali já estava mais vergonhoso. Aí quando ela me escutou chorando mais alto, ela deixou de dar foco para as pessoas e começou a focar em mim, né? Começou a falar para mim de novo. Só que agora aquele discurso. Você vai dar pra gente. O termo, né, que vem. Nem que seja na marra. Você não teve coragem de roubar? Agora você vai ter coragem de assumir. Você vai pedir desculpa pro dono do local e vai pagar ele. E reze para ele te desculpar. Porque se ele quiser, você vai ser preso. Eu só escutava um coro de isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Meu Deus do céu. Um monte de mãe pareciam que tinham combinado. Elas sabiam que minha mãe estava exagerando, mas nenhuma teve coragem de desmentir a minha mãe. É como se fosse uma licença poética da mentira entre as mães, sabe? Em prol de educar. Pronto. Eu vivenciei exatamente esse momento. Todo mundo ali no ônibus estava concordando. Tinha pais também no meio, os pais também estavam concordando. Eu só pensava, meu Deus, porra, agora eu vou para a FEBEM. Né? E na época não era Fundação Casa, era FEBEM. Né? Para sair da Casa Verde Alta, né, que era onde a gente morava, até o Ari Barroso, que é o colégio que eu estudava, era muito perto, assim. Passava ali para o Parque Peruche e rapidinho já chegava. Mas demorou tanto. Que, Maria, eu tava pensando que esse ônibus estava indo para Paraíba, sabe? Tava voltando. Falava, vou te entregar pro teu pai, sabe? Imaginei isso. Ela ia me entregar pro meu pai e pronto. Mas puxou a cordinha, na época não era botão, era cordinha, né? E a gente já ia descer já no próximo ponto. Só que eu olhei assim lá pro fundo, né? E vi uma mulher e do lado tinha uma garota linda, sabe? Uma linda mesmo, da minha idade. Cabelão, os olhos e tal. E ela olhava para mim e fazia assim com a boca. Mexia a boca, eu tentava entender o que era. Já para descer do ônibus, eu ia tentando entender o que aquela garota estava falando. E ela falava, o que é? Aí, do nada, assim, me deu a onda. Já ia descer, já fiz, o quê? Aí ela só olhava para mim e aumentou, né, o gesto dela. Além da boca, usou as mãos. Eu entendi. Até ela, pô. Pensei que ia me dar um consolo, mas nem isso, né? Bom, eu só quero enfatizar, naquela época não tinha Cortella, né? Não tinha internet, então, ou seja, não tinha Cortella, não tinha Rossandro Klinger, não tinha Psimama, não tinha Daniela Migliari, não tinha ninguém, pô. Ela era, sabe, uma aprendizagem praticamente, sei lá, por osmose social, né? Assim, as pessoas aprendiam uma com as outras, né? Baseado em experiências. E era a forma que ela tinha de me ensinar. Claro que hoje eu faria diferente, no final até explico para vocês, tá? Bom, chegamos na lojinha, a gente chegou lá, ela chama lá um rapaz, né, um senhor, e fala assim, por favor, o senhor que é o dono daqui? Aí ele meio assustado, né, com o tom de voz dela, né, só fez confirmar com a cabeça, mas ainda meio desconfiado. O que essa mulher quer aqui? O que tá acontecendo, né? O que eu fiz de errado? Daí ele ficou desconfiado, sabe? Pois bem, seu moço, eu estou envergonhada, porque descobri que meu filho roubou seu estabelecimento. Eu nunca ensinei isso para ele. Repetiu mais uma vez os seus valores, né, que ensinava, que tal. Ela repetiu tudo para ele, né, explicando que foi um deslize lá que eu dei. Aí ela me fez pagar, pedi desculpas, disse na frente dele que eu ficaria de castigo por algumas vidas, né, mas eu já aliviado que não seria preso, né, não me lembro quanto tempo exato foi o castigo, né, nem exatamente do que ela me castigou. Eu só desejava poder voltar para casa. Eu só queria voltar para casa naquele momento. Tá? Aí a gente, já saindo da loja, ela me olha e me pergunta assim, quem mais sabe que você tinha roubado esse picolé? Quem? Quem mais? Aí eu já certo que já tinha encerrado tudo, né? Esse assunto já tinha encerrado, já tinha pagado, já tinha passado, né, por todo esse processo. Então ela estava só com curiosidade. Né? E afinal, uma pessoa não vai pagar pelo crime duas vezes, né? Então eu inocente disse, olha, só o Douglas e o irmão dele, o Diego, né? Que eu me lembro, mãe. O irmão mais novinho dele, né? O Diego. Aí,
Nossa Senhora, para que eu fui dizer? Ela conhecia a Geni, a mãe deles. Elas eram vizinhas, né? A gente cresceu junto. Mesmo quintal, praticamente, que a gente dividia. E, para piorar a situação, eles tinham se mudado e moravam ali, na rua do colégio. Qual o nome da rua mesmo? A Rua Santa Eudóxia, que é exatamente ali na frente do colégio. Pois pronto, minha mãe vai na casa da Geni, toca a campainha, Geni lá de cima, oi Lúcia, sobe! Aí ela já vai subindo, né? Que era só um lance de escadas, já contando tudo. Aí contando, eu vim aqui fazer o Yerg pagar ali o picolé que ele roubou, pedir desculpa pro dono, tal. Ai, mulher, eu tô com a vergonha danada. Você não tem ideia da vergonha que eu tô. Aí a Geni recebe a gente, aí do nada a Geni fala assim, pois é, Lúcia, já a gente entrando na casa dela. Quando escutei o Douglas falando isso, eu não podia deixar de lhe contar. Bom, quero agradecer a Geni por ter contado para minha mãe. Obrigado a todas as mães e pais que ajudaram ela naquele dia, né? Confirmando e me fazendo acreditar que eu seria punida exemplarmente. Eu acho que o principal recado é, primeiro, não deixe jamais de escutar da boca dos seus filhos, tá? O que aconteceu, mas também não deixe jamais de assumir o papel de ajudar outras mães e outros pais. Se não fosse a Geni avisando a minha mãe, eu com certeza não teria dado pra gente. E hoje, como pai de 2 filhos, uma esposa e uma mãe maravilhosa para eles, né? E com acesso a tanta informação, eu com certeza agiria diferente com minha mãe, diferente da minha mãe, né? Meus filhos não passariam por isso. Nunca parei para pensar exatamente como que eu faria, mas eu gostaria de saber algumas opções. Se você souber alguma, por favor, manda para mim. Feliz Dia das Mães.